Olá, meus irmãos. Eu queria trazer para você hoje uma palavra falando sobre o rei Davi, a vida do rei Davi. E eu estava meditando ontem e a palavra que veio para poder definir toda a história de Davi foi a palavra processo. Palavra processo. E o que significa essa palavra processo? Se a gente for para o dicionário, o seu significado vai ser o seguinte: é um substantivo masculino, onde diz assim: ação contínua e prolongada que expressa continuidade na realização de determinada atividade. A gente pode também dizer que a sequência constante cujos procedimentos apresentam certa unidade ou se desenvolvem de modo regular andamento. Ou seja, o processo é a junção de vários fatores ou vários momentos, né, que vão culminar em um final que é justamente a junção de tudo isso. Isso é o processo. E aí, se a gente prestar atenção na história de Davi, a gente vai ver que o processo para que ele chegasse até aquele dia onde ele estava passando o cajado para Salomão, deitado lá na sua cama e aconselhando, dando conselhos para Salomão e dizendo: eu estou indo para o caminho de toda a terra, né? Todo o processo que Davi passou, se a gente prestar atenção, foram de coisas tremendas. A gente começa com a história de Davi, com o processo, essa palavra processo. No dia que Samuel recebeu a ordem do Senhor para que ele fosse ungir a Davi. Olha isso. Davi era o rei que estava no coração do Senhor para a sucessão de Saul. Deus já havia decidido, já havia definido que a pessoa ideal para assumir o reinado após a saída de Saul era Davi. Essa decisão Deus já havia tomado. Porém, para que aquilo ali virasse uma realidade, precisou de quê? De um processo. Até mesmo porque Davi, quando Samuel foi ungí-lo, ele era um adolescente, era um menino. Só que preste atenção numa coisa. Mesmo sendo um menino, Davi tinha características, tinha coisas que eram raras para meninos da época dele. Basta saber que quando lá à frente Davi vai falar sobre os seus predicados, ele relata que matou um leão e um urso. Pô, esse menino matou um leão e um urso, esse pivete aí, matou um leão e um urso. Então isso dava uma credencial a Davi para ele enfrentar o gigante. Se ele havia matado um leão e havia matado um urso, que tentavam devorar o rebanho, então ele poderia também matar um gigante que estava querendo devorar o rebanho do Senhor. Isso é interessante, né? Mas vamos por etapa. O Senhor manda que Samuel vá ungir a Davi, né? E olha isso, olha o que é o processo. Davi nem sabia disso, estava lá no campo. E aí o Samuel chega, né? O sacerdote chega na casa de Davi e encontra o seu pai e os seus irmãos. E é interessante que a palavra diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel tenta ungir os irmãos de Davi, que já estão preparados para a guerra, preparados para a batalha. Então, eles dariam um bom rei. Porém, não é só a força física que faz de você uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada, uma pessoa preparada para as lutas. Você precisa ter um algo mais. Um algo mais você precisa ter. Davi tinha força. Provou que tinha força porque matou um leão e um urso. Mas Davi tinha algo mais. Tinha a unção, tinha o direcionamento correto, né? Davi era estruturado para resistir a determinadas coisas que de repente os irmãos dele não seriam, né?
Por isso, Davi era especial. Mas vamos ao processo. Chegando Samuel, e olha só o processo para poder ser ungido o rei. Chega Samuel, e aí Samuel vai passar a observar os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. Tenta ungir o primeiro, não é, o segundo não é, e vai, e não é nenhum daqueles. Né? Ao ponto de o Senhor falar o coração de Samuel e dizer, não é nenhum desses aí. Eles estão preparados para a luta, são fortes, são guerreiros, mas não querem isso aí. Meus olhos não veem como os teus olhos. Os teus olhos não veem como os meus olhos. Aí Samuel manda chamar aquele que aparentemente é o mais fraco de todos, né? E aí começa então nesse momento, de fato, a história de Davi. Davi é chamado e é ungido. Ele é ungido. E olha como é forte essa palavra processo. Se ele foi ungido, então o sacerdote já podia ter levado ele logo, chegado lá, sai Saul, o Senhor mandou botar aqui Davi, ele que vai ser o rei agora. Não é verdade? Só que as coisas de Deus, preste atenção nisso, irmão, as coisas de Deus, elas têm que obedecer a isso, ao processo. Tem que passar por etapas. Existem etapas que são fundamentais e não podem ser deixadas de lado. Vamos lá. Davi, se naquele momento o sacerdote tivesse levado para ocupar a cadeira do rei, ele não teria o respaldo, não teria o respeito da maioria da população. Porque, como assim? Quem é esse menino? Um menino desse tira o rei Saul, que é grandão, que é forte, já provou que é guerreiro. Tem o seu filho Jonatas, que também já provou que é guerreiro. E aí bota um menino, filho de Jessé, bota um menino, como assim? Né? Como assim? Né? E aí, o que é que acontece? Davi precisava passar por um processo. Pode deixar assim mesmo. Tinha que passar por um processo. E aí, vamos lá. O que é que acontece? Num belo dia, Deus vai preparando as coisas. Preste atenção que Deus vai preparando as coisas na nossa vida. Ele vai preparando o meio, o ambiente, né, a situação, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não é verdade? Olha isso. Um belo dia, Jessé chega para Davi, né? A guerra estava acontecendo, já estava lá os atritos lá com os filisteus, o gigante lá, Golias, já estava insultando todo mundo, chamando, bora, quem é que vem aqui? Quem é que vem me enfrentar? E ninguém tinha coragem, porque aquele homem ali era acostumado a matar, aí para o combate contra 100, 200 pessoas e matava todo mundo. Ninguém tinha coragem. Aí Jessé diz, leva esse alimento para os teus irmãos e leva esse presente aqui para o rei. Davi vai. Primeira coisa que acontece. A próxima coisa que acontece, né? A primeira foi a unção dele, né? Aliás, eu acho que até já começou, a história de Davi começa quando ele mata o leão e o urso. Aí depois é ungido. Aí a terceira coisa é ele ir lá onde está acontecendo a batalha e tal do povo de Israel contra os filisteus, né? E Davi chega para entregar o alimento e ele vê aquele debate, aquela discussão, aquela coisa toda, quem é que vai enfrentar, ninguém tem coragem, não sei o quê, e ele vai e diz, opa, como é que pode um incircunciso desse aí botar medo em vocês? Quem vence a batalha nem é eu, nem é você, não. Quem vence a batalha é Deus. Esse é o grande problema, meu irmão. Muitas vezes a gente não enfrenta as lutas que tem para enfrentar, as batalhas que tem para enfrentar, porque a gente reconhece que nós não temos condição. Nós somos fracos, frágeis e não temos condição de ganhar aquela luta, né? Porém, quem acredita verdadeiramente em Deus e luta para poder seguir os seus preceitos, né? Andar em correção direitinho e tal, sabe que Deus age nas suas lutas. Davi não tinha dúvida, ele tinha certeza. Ou você acha que Davi matou o leão, matou o urso, foi porque Davi tinha realmente força, vigor? Não, ele era um adolescente.
Ele não tinha essa estrutura física, né? Ele não tinha essa estrutura física, mas a presença de Deus na vida dele fez com que ele conseguisse derrotar aqueles dois animais que iriam devorar o rebanho, né? Então vamos lá. Davi, naquele momento em que ele debate com aqueles soldados, com todos aqueles ali, ele estava com a mesma certeza que poderia vencer o gigante, porque ele sabia que Deus era com ele. Tem uma moto buzinando ali fora. Aí, tá ouvindo, Márcia? Tem uma moto buzinando aqui fora. Aí, voltando para cá, presta atenção. Davi tinha a mesma certeza que Davi teve quando ele foi enfrentar o leão, quando ele foi enfrentar o urso. Era a certeza que ele tinha ali naquele momento, né? A gente precisa reconhecer as vitórias que nós temos na nossa vida, irmão. Porque se a gente reconhecer de quem é a glória, toda vida que você tem uma vitória, que você consegue alcançar êxito em alguma coisa, se você reconhecer como você é pequeno e como o Deus que a gente adora é grandioso e decisivo nas nossas lutas, se a gente reconhecer isso, nós teremos muito mais vitórias pela frente e menos medo de enfrentar o que vem pela frente, porque luta nós temos, todos nós temos lutas, né? E tem lutas que são travadas não só em um momento, não só em uma semana, não só em um mês, não só em um ano, mas durante uma vida inteira, que para nós é muita coisa, mas para Deus não é, né? E lá no final, a vitória ou a derrota vai depender muito de como está o nosso coração, a quem é que nós estamos para quem é que nós estamos mandando a glória? Se é para nós, para alguém que está ao nosso redor, rapaz, se não fosse fulano de tal, ou é para Deus, o único que é digno realmente de toda honra e toda glória. Então Davi, naquele momento, ele tinha certeza de que ele ia vencer aquela batalha, porque Deus estava com ele. Deus estava no seu coração, né? Então, Davi diz, vocês são muito frouxos, esse incircunciso aí botar medo no povo de Deus, rapaz. E vocês não lembram, não, quem foi que nos tirou do Egito, quem foi que tirou o nosso povo do deserto? Vocês não lembram de nada disso, vocês lembram? Né? Davi dá uma lição de moral naquele povo ali, diz, eu vou enfrentar o gigante. E o povo diz, esse menino aí... Nós que somos guerreiros, acostumados a batalhas, a vencermos guerras, a lutar. E um menino desse aí que é pastor de ovelhas vai vencer o gigante. Todo mundo ficou tirando sarro com a cara de Davi, né? Mas Davi disse, eu vou. E quando ele disse, eu vou, aí de repente, né, foi preparado. Então, se ele quer ir, vamos lá. Aí botaram a armadura do rei Saul. Eu quero aqui conjecturar que o rei Saul tinha assim quase 2 palmos a mais de altura em relação ao rei Davi, fora a sua estrutura física, né, a sua musculatura que deveria ser muito mais. E a armadura era feita de acordo com o corpo da pessoa. Então, Davi achou a espada pesada demais, o escudo pesado demais, a armadura pesada demais. Aquilo ali estava atrapalhando a vida dele. E o que é melhor, irmão? Às vezes a gente dá mais valor a coisas físicas do que as coisas espirituais. A gente tem a mania de achar que as coisas físicas que nós vemos, que tocamos, apalpamos, elas são mais decisivas, têm mais poder, são mais importantes na nossa vida. E Davi, naquele momento, ele disse, não, isso aqui para mim não presta não, tirou tudo. Estava ele com pedras, alforjes, a funda, e disse, é assim que eu quero ir enfrentar. Eu fico aqui imaginando aquele povo olhando para Davi na frente do gigante, que eu creio que era o dobro do tamanho dele, né? Eles dois ficaram aqui frente a frente, e o povo olhando. Todo mundo ali estava esperando que o gigante matasse Davi só com um golpe. A espada do gigante era quase do tamanho de Davi. Então o povo estava esperando que o gigante daria um golpe e apartaria o corpo de Davi.
ia quebrar em 2 pedaços. Eu acho que era isso que eles estavam esperando que iria acontecer. Porém, né, o inacreditável, o inesperado, o inusitado, o impossível, tudo isso é de Deus. Tudo isso vem de Deus. Toda essa glória é para Deus. Acontece. Davi, quando o combate começa, ele consegue atordoar o gigante com uma pedrada. Ele acerta a pedrada no orifício que tinha aqui na testa do... O gigante estava com capacete, mas tinha um orifício aqui. Davi, pá, a pedra bate aqui. Você já levou alguma pancada na cabeça, uma pancada forte na cabeça, irmão? Você já levou? Para você saber como é que fica? Você fica atordoado, fica tonto, não é verdade? Fica atordoado, fica tonto, quer sentar, quer cair e tal. Fica tonto, você leva uma pancada na cabeça. Né? Lembre-se aí das lutas de boxe, de Muay Thai, né? Que às vezes o oponente ele é derrubado apenas com um golpe. Aquele lutador brasileiro, Anderson Silva, né? Eu assisti algumas lutas dele, muitas lutas na verdade, e ele tinha um golpe aqui com o pé que ele acertava o queixo do oponente. Quando ele acertava o queixo ali, pronto, já era, acabou-se a luta. Ele teve luta que ele encerrou com menos de 1 minuto. Ele acertava o pé aqui no queixo do oponente, já era. Ela ficava tonto, caía, pronto, a luta acabava. E assim foi naquele dia. O gigante levou uma pedrada na testa, ficou atordoado, caiu. Quando ele caiu, Davi pega a espada e pá, corta-lhe a cabeça. O gigante ainda estava vivo quando teve a sua cabeça decepada por Davi. Processo. Lembra da palavra processo? Davi passava por mais uma etapa do processo. Vamos lá? A primeira etapa foi Davi matar o leão. A segunda etapa matou o urso. A terceira etapa foi o ungido. A quarta etapa foi Jessé mandar Davi ir levar comida. A quinta etapa, o debate ali entre os guerreiros, né? E aí Davi chegou naquele momento. Observe como o povo, a partir daquele momento, começou a olhar com outros olhos para Davi. Ninguém olhava mais para Davi como sendo um menino, um pivete, um moleque, um adolescente. Davi ganhou o respaldo, ganhou o respeito, a admiração do povo, inclusive dos inimigos, porque conseguiu matar aquele gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar. Em momento algum Davi teve medo, em momento algum Davi temeu, porque ele tinha certeza que Deus iria agir no momento certo para que ele ganhasse a luta. E aí Davi pega e vai salmodiar, pega a sua harpa e vai agradecer e tributar a Deus a vitória. Toda vida que você tiver uma vitória, agradeça a Deus, tribute a Deus. Declare que foi Deus que foi decisivo naquele resultado. Porque nós não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem esse Deus Todo-Poderoso. Davi agora tem o respeito e o respaldo de todos. E aí o rei chega e diz, que esse menino e tal, chamou e tudo, todo mundo comemorando e admirando e tal, né? Aí acontece o encontro de Davi com Jonatas, né? Outra etapa, porque... Preste atenção, no processo, essa amizade que Davi fez com Jonatas iria ser decisivo. Ia ser decisiva, porque muitas vezes Davi foi salvo porque Jonatas adiantava algo que ia acontecer contra a sua vida. Não é verdade? Então foi importante, foi fundamental a amizade sincera de Jonatas e Davi. Davi vai para o palácio, a mando do rei. O rei chama para o palácio. E o rei, a palavra vai dizer que Deus coloca um espírito, né, que deixa o rei perturbado. E ele só melhorava quando Davi estava lá. O rei começou a ficar com o pé atrás em relação a Davi, justamente quando Davi
venceu uma batalha e o povo começou a cantar dizendo que o rei matava um tanto e Davi matava 10 vezes mais, 100 vezes mais, né? Isso aí foi tremendo na vida, na história. E o rei começou a ter raiva e vamos acabar com esse cara. Tá atrapalhando o povo, tá admirando mais a ele do que a mim. Não pode, eu sou o rei. Acabar com a vida dele. E o rei começou a tentar matar Davi. Aqui nós não vamos nos reter a contar tudo, mas observe como a vida, o processo, ele é composto por várias etapas. Tem gente que já chega hoje e já quer ser o rei. Davi foi ungido a mando de Deus, mas ele não podia exercer a função do rei naquele momento porque ele ainda não estava preparado, ele não tinha muitas coisas a seu favor que seriam importantes no seu reinado. Por exemplo, a admiração dos amigos e dos inimigos, do povo de Israel e do povo inimigo. Né? Davi foi um rei justo, né? Fez algumas coisas, aconteceram algumas coisas, e eu quero, dentro desse processo, eu quero citar também o fato do adultério de Davi. Aquilo ali, como é que foi importante no reinado de Davi? Aquilo teve um papel fundamental no que diz respeito a coisas positivas e a coisas negativas, né, dentro do processo. Porque Davi, a partir daquele momento, do assassinato e também do adultério, Davi passou a enfrentar guerras, conflitos dentro da sua casa. E olha, presta atenção, muitos conflitos que acontecem dentro da sua casa, eles têm justamente a origem em coisas passadas que foram feitas, momentos que não foram resolvidos, né? Situações que não foram realmente resolvidas lá atrás, e que isso acarreta problemas no dia de hoje, né? Assim aconteceu com Davi, assim acontece na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Então isso é importante a gente falar. Tudo que você tiver para resolver, resolva mesmo. Resolva. Encerre aquela coisa, porque toda ponta que fica solta, ela atrapalha lá na frente, atrapalha o processo. Tá entendendo? Atrapalha o processo. Toda ponta que fica solta atrapalha. Por isso é bom a gente ser bem resolvido mesmo. As pessoas têm que ser bem resolvidas. É isso, aquilo. Fica aqui. Se não dá para ficar aqui, vai embora. Se não dá para viver, se não dá para controlar, para ajeitar, para contornar, para melhorar, para resolver, sai de perto. Porque senão isso aí acarreta em coisas tremendas e que não são boas. Aí Davi vai, perde o filho e tudo, perde, mas Deus determina que vai ter problema na vida dele. E é dentro de casa. São tantos e tantos problemas que acontecem depois. Mas Davi, a partir dali, Davi começa a enfrentar conflitos contra o rei, precisa fugir. E nessa fuga, né, como parte do processo, ele encontra guerreiros, ele encontra pessoas também que eram fugitivas, que viviam nas cavernas, que viviam escondidas, e ele forma um exército, viu? Um exército de valentes, de fortes guerreiros, né? Que isso acontece dentro do processo, essas pessoas iriam acompanhá-lo no seu reinado, né? E infelizmente não dá para a gente falar tudo, mas a mensagem real que se queria deixar aqui, que a gente queria deixar nesse vídeo, é que a vida nossa, ela existe um processo. As coisas não acontecem por acontecer, não acontecem de forma isolada, elas seguem etapas. É a montagem justamente dessa palavra que a gente está repetindo muitas vezes, chamada processo. O processo, ele é composto por várias etapas, várias situações, vários momentos que acontecem na nossa vida. Se você respeitar essas etapas, o processo, né,
ele realmente será muito produtivo. E lá no final, na culminância, você vai olhar para trás e vai dizer que realmente foi importante tudo que você fez, cada etapa, cada pedacinho da sua vida, cada momento, cada história que compôs tudo isso, né, para o sucesso. Davi, lá no final da sua vida, ele está passando o seu cajado para talvez o maior rei de toda a história, porque foi o rei que conseguiu unir nações. Ele foi um rei que viveu, teve o seu reinado onde houve muita paz, houve muita negociação, muita união, mas que também pecou, né? A verdade, ele também vacilou. Ele também vacilou porque ele fez coisas que Deus não gostava. Porém, Deus já havia determinado que aquele ali seria o reinado que ficaria na história, o reinado de Salomão que eu estou falando. E aí, o que o Senhor faz? Ó? Ele pega, ele joga para os próximos reis toda a luta, todo o problema, toda a conta, ela não é paga por Salomão. Apesar de no final da vida dele, ele entender que ele fez tudo errado. A conta vai ser paga pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, né? E talvez essa conta esteja sendo paga ainda hoje. Olha como é que está Israel. Olha o que está acontecendo hoje em Israel, né? Lutas, guerras, bombardeios, intrigas, brigas, a Bíblia se cumprindo, né? Então, a gente precisa, para poder finalizar, a gente precisa entender o seguinte, que se nós observarmos, respeitarmos e trabalharmos como tem que ser trabalhar cada etapa, né? No final das contas, esse processo ele vai ser menos doloroso, né? Menos doloroso e vai ter êxito, vai ter vitória, vai ter alegria. E o que é melhor, olha o que foi que eu disse agora há pouco. Por Davi ter passado por todas essas etapas, lá no final da sua vida, ele, mesmo passando por batalhas, por lutas, por intrigas, por muita confusão, mas lá no final da vida, ele passou o reinado para quem deveria ser realmente passado, entregue, para Salomão, que foi um grande rei, né? E, além disso, a gente lembrar que sempre, como Davi fez na vida dele, toda a vida quando ele ganhava, quando passava por uma etapa, que ganhava uma guerra, um conflito, algo, ele ia agradecer a Deus. Inclusive, quando Deus tirou a vida do filho dele com Betseba, que era a origem do adultério. Até naquele momento, quando o menino morreu, ele se levantou, foi se alimentar e agradeceu a Deus, porque mesmo Deus tendo tirado o filho dele, que ele pediu, suplicou, orou para que ele não tivesse tirado, mas mesmo assim, ele entendeu que ali era a decisão de Deus, era o castigo que ele estava tomando e que ele merecia aquilo. Merecia. Não é verdade? Muitas vezes nós não queremos perder, nós não queremos ter lutas, nós não queremos ter dificuldades, a gente acha que as coisas têm que andar facilmente, mas não é assim. A gente vive numa luta, irmão. Vive numa batalha constante, né? Só lembre uma coisa, que tudo isso faz parte do processo. Não deixe para lá, não deixe de lutar nenhuma luta, não deixe de resolver nenhuma questão, nenhum problema, porque senão, lá no final, você não vai obter êxito, não vai conseguir, né, a realização do trabalho da sua vida. Deus abençoe.